Muito bem, muito bom esse hino antes da pregação, falando sobre o Deus onipotente, o trino e poderoso Deus. Amém, glórias a Deus por isso. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 40. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre conhecer a este Deus. Isaías 40. Nós estamos em uma série de pregações falando sobre conhecer a Deus, baseado no livro de Jeremias, capítulo 9. Os irmãos não precisam abrir, eu só vou citar Jeremias capítulo 9, 23, que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então nós estamos falando sobre isso. A glória do homem é conhecer a Deus. A glória do homem não é a sua sabedoria, a sua força ou as suas riquezas. A glória do homem de Deus é entender e conhecer a Deus. Estamos estudando, vendo, através das Escrituras, tentando conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus maravilhoso, grandioso, que tem um poder tão grande. Então nós vamos para Isaías capítulo 40, eu convido a amada igreja a ficar em pé para a leitura, convido também aqueles que estão nos seus lares a acompanhar a leitura, a partir do versículo 22. Deixe-me só ver aqui se Pronto. Isaías 40, a partir do versículo 22, diz assim a palavra de Deus: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para ele gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhes seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é insondável o seu entendimento? Dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, mais uma vez na Tua presença nos colocamos, suplicando ao Senhor a bênção, para este tempo que estamos juntos estudando a palavra do Senhor. Abençoe o teu servo pregando, abençoe, ó Pai, a palavra sendo transmitida também pelo meio de comunicação, e esteja conosco, Senhor Deus, nos dando entendimento e clareza para que possamos entender mais e melhor sobre o Senhor, através da fonte segura que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Falar sobre esse tema é um tema grande, vasto, eu não sei... realmente eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar, é um tema muito abrangente, então nós vamos filtrar e
pegar os pontos importantes para falar sobre isso, Deus onipotente. É tanto poder de Deus que é demonstrado nas Escrituras, que realmente eu vou confessar para os irmãos, deu trabalho preparar esse estudo para os irmãos, essa pregação, no sentido de ter o que não falar, de tanta coisa que daria para nós falarmos sobre este tema tão abrangente que é o poder de Deus. Mas espero em Deus que o que for dito hoje à noite seja o suficiente para a edificação da igreja, para que os irmãos sejam alimentados e o nome de Deus seja glorificado. E eu tenho certeza, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então vamos lá, vamos falar então sobre o Deus onipotente. Nem tudo que desejamos fazer, conseguimos fazer, não é verdade? Nós temos uma série de fatores que muitas vezes nos atrapalham de atingir os nossos objetivos. Temos planos, temos objetivos, mas muitas vezes nós não conseguimos realizar aquilo que nós realmente queremos. Temos alguns fatores que nos atrapalham de atingir objetivos. Por exemplo, o tempo. Às vezes o tempo é curto, nós não temos tempo para fazer tudo que nós gostaríamos de fazer. O dinheiro, que às vezes não é suficiente, não temos dinheiro suficiente para, por exemplo, em alguns casos, algumas famílias, comprar uma casa, por exemplo, construir uma casa. Muitas vezes nós não temos também a distância, às vezes a distância atrapalha. Às vezes, como por exemplo, eu gostaria de ver os meus pais, os meus parentes, que moram no Rio de Janeiro, mas a distância é longa, não é uma coisa que eu posso de repente daqui amanhã ir lá e voltar assim tão fácil, não é tão fácil assim. Além do que a nossa saúde muitas vezes também nos impossibilita de atingirmos alvos, metas, objetivos. E dependendo do que se almeja, às vezes há necessidade de um grande esforço, desprendimento de tempo e de dinheiro para se chegar lá. A vida é dura, a vida é difícil, muito dependendo daquilo que nós queremos, vamos ter que suar muito, né, para conseguir chegar lá. E ainda assim, muitas vezes, quando nós alcançamos o nosso objetivo, não ficamos plenamente satisfeitos com aquilo que nós conseguimos fazer. No final, nós estamos cansados e logo surgem outros objetivos em mente que vai demandar de nós mais esforço, mais tempo, mais dinheiro, mais saúde e assim por diante, continua o ciclo. Temos que estar sempre nos esforçando para conseguirmos atingir as nossas metas e realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas com Deus não é assim. Deus não se cansa nem se fadiga. Deus faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, sem ficar cansado, sem a necessidade do descanso, e são infinitas as ações que Deus realiza ao mesmo tempo e com perfeição, sem erros. Tenta fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e uma delas vai ficar, talvez, não muito boa, né? Com Deus, não, Ele pode fazer tudo o que Ele quer, no tempo que Ele quer, sem descansar e com perfeição. Geralmente, nós temos mais vontade do que capacidade de realizar aquilo que nós desejamos. Vontade de fazer as coisas, nós temos muitas, né? Então, olha, objetivo que não falta, metas não faltam, mas a capacidade de realizar já é outra história. Mas com Deus é diferente. Deus realiza toda a vontade dEle. O que Deus quiser fazer, Ele vai lá e faz, sem nenhum sacrifício, sem nenhum esforço. Para Ele é fácil fazer as coisas, né? Olha, em Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Como diz o versículo que nós estamos decorando, né? A quem, pois, farei semelhante ao Senhor? Quem no céu será semelhante ao Senhor? E diz o versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo. Olha o que Deus diz: o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Deus diz, tudo que eu quiser fazer, eu farei. E ninguém vai conseguir frustrar, parar, impedir os planos de Deus. O meu conselho, a minha vontade, o que eu disser vai ser firme e eu vou fazer. Ponto. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra onipotência deriva de 2 termos latinos, homens e potência, que juntos significam todo poder. Isso quer dizer que Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer todas as coisas que Ele quiser e que lhe agradam. Um dos nomes hebraicos para Deus é El Shaddai, que traduzido significa todo-poderoso. Temos vários versículos da Bíblia que esse nome hebraico aparece.
Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. O nome dele é esse, ele se intitula com este nome, eu sou o Todo-Poderoso. Ele chama para si este nome, ele quer ser reconhecido por este nome, o Todo-Poderoso. Então, para Deus, nada é impossível e nem difícil, porque ele é Todo-Poderoso. Quando Deus exerce o seu poder, ele o faz sem esforço. Para ele, criar um universo não é mais difícil do que criar uma borboleta. Para Deus tudo é fácil. Veja, o irmão Rafael hoje citou sobre o poder da criação de Deus com a sua palavra. Ele disse: haja e houve luz, separação das águas, houve os animais, houve a criação do mundo, foi pela palavra, pelo poder da palavra. Isso não foi difícil para Deus. Nós temos passagens bíblicas que dizem assim, Gênesis 18, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Também nós temos Lucas 1,37 que diz, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, nada é difícil para Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, com facilidade. A.W. Tozer escreveu assim, uma citação de Tozer: visto que Ele tem sob o seu comando todos os poderes do universo, o Senhor Deus onipotente pode fazer uma coisa de modo tão fácil quanto qualquer outra coisa. Todos os seus atos são feitos sem esforço. Ele não gasta energia alguma que deva ser reabastecida. Deus tem o poder para fazer acontecer o que quer que seja e que o agrade. Nós temos também mais uma citação de Stephen Charnock, que diz assim: você deve ampliar ainda mais sua concepção do poder divino. Em vez de pensar que Deus pode fazer apenas o que Ele resolve fazer, na verdade, Ele tem uma capacidade infinita de vontade para tomar resoluções. Seu poder é tanto que Ele pode fazer tudo o que lhe agrada, sem dificuldade ou resistência. Ele não pode ser inspecionado, refreado ou frustrado. Isso está de acordo com o que diz no Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele faz tudo o que lhe agrada. É do meu agrado, eu vou lá e faço. É impressionante como que são ousados aqueles que tentam discutir com Deus, né? Tentam dar ordens para Deus. Deus não obedece a nós, né? Ele faz aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. E quando nós falamos sobre o poder de Deus, a onipotência de Deus, nós precisamos entender mais uma coisa, que nós podemos ver a manifestação do poder de Deus nas Escrituras, na criação, na forma com que Deus opera e trabalha, nos seus milagres, mas nós não podemos medir o poder de Deus. As Escrituras nos falam e nos mostram de um Deus todo-poderoso, que age com grande poder, demonstra o seu poder, mas o poder de Deus, entenda aqui o que eu quero dizer, ele não está limitado apenas àquilo que está escrito nas Escrituras, ele vai muito além do que nós podemos imaginar. O poder de Deus se manifesta ao homem, para que o homem o tema, adore e glorifique a este Deus. O poder de Deus é testemunhado nas Escrituras e exibido na criação. Quanto a este assunto, Schaeffer escreveu assim: contudo, por mais ampla que seja a visão que as Escrituras apresentem do poder de Deus, não devemos considerar o assunto como limitado a elas. Assim, somos ensinados não a medir a sua onipotência pela real demonstração dela que temos visto. Elas são as manifestações do princípio, mas não a medida de sua capacidade. Está dando para entender isso? Nós não temos noção do poder de Deus, porque é muito poder. É infinito o seu poder. É imensurável o poder de Deus. Em Romanos 1,18, Paulo escreve, dizendo assim:
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, quais coisas invisíveis? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha que a Bíblia está dizendo, que o eterno poder de Deus está sendo revelado ao mundo, e a divindade de Deus, ela é facilmente visualizada e entendida pelas coisas que estão criadas, para que nenhum homem consiga escapar da presença de Deus. Todos os homens ficam inexcusáveis, você não tem como fugir disso. Porque é tanta demonstração de poder que Deus dá para a humanidade, que não tem como o homem dizer negar o poder de Deus. É poder demais. Então, como que diante de uma criação tão maravilhosa, tão incrível, tão impressionante, podemos negar a Deus? E é isso que a Bíblia está dizendo. O poder de Deus e a sua divindade se entendem, você consegue compreender isso, você consegue entender e ver pela criação. Deus pode fazer tudo, mas o fato de Deus poder fazer tudo não significa que Ele tem que fazer tudo. Isso é outra coisa que nós precisamos entender quando falamos sobre a onipotência de Deus. A vontade de Deus é conduzida de modo santo e para fins dignos. Deus não pode contradizer a si mesmo. Ou seja, Deus apenas faz aquilo que esteja em harmonia com a sua perfeição. Ora, se Deus é santo, Ele não pode pecar. Está dando para entender isso? Deus não vai fazer coisas absurdas, como um círculo quadrado. Não existe isso. Então, que Ele pode fazer tudo, Ele pode, mas não significa que Ele tem que fazer tudo. Deus pode fazer o que desejar, uma citação agora de Thyssen, mas Ele não precisa desejar fazer qualquer coisa. Isto é, Deus tem poder sobre seu poder. Se assim não fosse, Ele agiria movido pela necessidade e deixaria de ser um ser livre. Em outras palavras, o poder de Deus controlaria Deus, mas Deus controla o poder dele, e Ele usa o poder dele como Ele quiser, e Ele nunca vai usar o poder dele para ser contradizente àquilo que Ele é, o seu caráter imutável e eterno. Então, por exemplo, uma listinha daquelas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode, vamos aqui juntos aqui, Deus não pode ver o mal. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Na verdade, Ele nem é tentado pelo mal, e a ninguém tenta para o mal, para o pecado. Deus não pode salvar pecadores que não se arrependam. Como diz lá, Jesus disse, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se você não se arrepender dos seus pecados, não há salvação, há perecimento para a vossa vida. Veja, Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, é soberano. Porém, as suas criaturas são racionais e são responsáveis. Deus escolheu nos criar seres pensantes, racionais, capazes de tomar decisões e decidirmos obedecer ou desobedecer a este Deus. Deus poderia forçar todos a obedecê-lo, mas Deus nos deu, nesse sentido, livre-arbítrio. Eu decido, eu escolho, quero obedecer a Deus ou não, quero pecar ou não. É uma decisão nossa. Deus nos fez seres pensantes e responsáveis. Então, ou seja, Deus poderia manter o pecado fora do mundo. Deus poderia evitar que Adão e Eva pecassem, mas Ele escolheu não usar o seu poder para impedir que o diabo tentasse Eva e Adão, consequentemente, para o pecado. Ele escolheu não fazer assim. Assim mesmo, quando Paulo diz sobre o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mesmo sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação, Deus não salva ninguém à força. É necessário que o homem decida.
Ouça o Evangelho pela fé, creia e receba a salvação. Se arrependa e receba a salvação que há em Cristo Jesus. Então entenda, Deus ele é todo poderoso, mas Deus também é sábio. Deus também, ele nos fez responsáveis e ele não nos abandonou, mas ele nos dá a capacidade de tomar decisões e decidirmos, queremos ou não queremos andar com Deus. Vai depender de nós, do nosso esforço. E quando nós não temos forças para seguir a Deus, nós pedimos poder a Ele, e Ele nos capacita. Indo para a nossa passagem de Isaías 40, versículo 22, a partir do versículo 22, Isaías escreve assim: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E quanto aos moradores deste mundo, olha o que Deus diz. Vejamos o que Isaías diz sobre os moradores da terra. Ele diz assim: cujos moradores são para ele como gafanhotos. O grau comparativo do tamanho de um gafanhoto para nós é pequeno, né? Então ele está dizendo, os moradores da terra são para ele como gafanhotos. Nos versículos anteriores, mesmo de Isaías 40, ele fala sobre a grandeza das nações perante este Deus. Olha o que diz o versículo 15 e também o versículo 17. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. O que é menos do que nada? Dá para ser menos do que nada? Olha a concepção da grandeza de Deus aqui. As nações comparadas com o poder de Deus, a tenda da habitação de Deus, vamos dizer assim, o telhado da habitação de Deus é o céu, de ponta a ponta. E nós, pó da balança, vácuo. Não somos menos que nós, somos o vácuo, ausência total. E como é medido o poder das nações? Como as nações exibem o seu poderio? Poder bélico, né? Militar, desfile militar, aquela pompa toda, mostrando suas bombas grandes, nucleares e aí por diante. E o poder de Deus é demonstrado através da sua criação, como eu já mencionei, da natureza. E aí, as nações contra Deus, quem vence? Deus usa a criação a seu favor, e nós ficamos tão fracos e tão pequenos. É como você pegar um inseticida e jogar nos gafanhotos e exterminá-los tão facilmente, né? Podemos pensa num exército grande, poderoso, forte, com tanques de guerra, né? Talvez. Aí põe eles lá no meio de uma tempestade de areia, ventos quentes do deserto oriental, aquele deserto, aquele vento que queima, não resiste. Ou coloca diante de uma região gélida, como aconteceu com os exércitos da Rússia durante a Segunda Guerra, quando tiveram que bater em retirada porque não aguentaram a neve, a tempestade, o frio extremo. Tiveram que fugir. Quem venceu? A criação de Deus. Por mais populoso que seja, um país, ele se torna indefeso quando ele é visitado pela fome ou por uma pestilência, como tem acontecido em nossos dias aí com essa pandemia do Covid-19. Aí nós vemos a fragilidade das nações. Para tudo, fica todo mundo em casa, ninguém sai, ninguém trabalha, vai morrer todo mundo. E Deus está no céu. As nações tremem diante de um pequeno, forte, não desrespeitando, não desmerecendo quem teve a doença, famílias que perderam seus entes queridos, obviamente, mas diante de uma peste, nós vemos a fraqueza do mundo, das nações. Todas as nações são como ele, como nada
perante ele. Diz o versículo 23, o que reduz, Deus é o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Em vão, os juízes da terra, os poderosos da terra. Entenda uma coisa, o poder de Deus, ele não controla apenas o universo, a sua criação, as estrelas, o sol, a lua, os mares, os animais. Ou seja, nós pensamos, o poder de Deus controla aqueles seres, aqueles elementos que não apresentam resistência, porque não são dotados de inteligência. As estrelas, os mares, sim, eles obedecem ao Senhor. Mas Deus não controla apenas os elementos que não oferecem resistência. Deus exerce o seu poder sobre toda a sua criação. Tudo está debaixo do seu domínio. Com isso eu quero dizer que Deus exerce o seu domínio, o seu poderio também aos seus seres inteligentes que estão debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder, ou seja, Deus exerce o seu poder sobre os anjos, os homens, sejam ricos, sejam pobres, sejam juízes, reis, principais, poderosos. Deus exerce o seu poder sobre os espíritos malignos, sobre Satanás, nem mesmo o próprio Satanás tem autoridade para fazer o que quiser sem autorização de Deus. Vemos isso no livro de Jó, quando ele tem que chegar e falar, quando Deus fala, eu te autorizo a tocar em Jó, mas você não pode tirar a vida dele. Satanás não pode tocar em nós se Deus não permitir. Todos estão debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Ele controla tudo. Nações são controladas por Deus. Quanto às nações e aos poderosos, olha o que a Bíblia diz. Ele reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Também nós temos o Salmo 75, 7, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmo 22, 28, porque o reino é do Senhor, Ele domina entre as nações. As nações, Deus domina entre as nações. Nós temos também quanto aos anjos e demônios. Nós sabemos que o livro de Isaías fala que os serafins escondem os rostos diante desse Deus. Tiago diz que os demônios creem em Deus e estremecem diante desse Deus. Eles reconhecem o poder desse Deus porque eles viram. Nós muitas vezes não temos tanto temor a Deus assim como os anjos têm, porque nós não vimos a glória e a majestade de Deus, a sua potência lá no trono, reinando do céu. Mas os anjos que lá estiveram, eles tremem diante deste Deus, estremecem diante da presença deste Deus. E o que Deus fez com os anjos que pecaram, diz Pedro, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que eu estou querendo dizer? Os reis, ele pega os reis altos, grandes, fortes, coloca lá no chão. O que foi que aconteceu com o faraó no Egito? O Egito foi 10 pragas, acabou com o Egito, acabou com o exército de faraó. O que aconteceu com Nabucodonosor na época de Daniel? Lá no livro de Daniel que é registrado, não deu glórias a Deus, estava se exaltando, ficou como um bicho, como um animal comendo grama, no pátio do seu quintal, humilhado, até que ele olhou para o céu e reconheceu a Deus como soberano, como Deus altíssimo, escreveu carta para todos os povos, relatando isso. Então Deus pega os reis, os poderosos, e fala assim, você está achando que você é tão poderoso assim? Deixa eu mostrar que você não é nada. E faz deles pó. Deus pega os anjos, vocês estão achando que são tão fortes e poderosos assim? Deixa eu mostrar quem vocês são. Deus pega as nações e controla as nações. Olha o que aconteceu na época do dilúvio, gente, na época de Noé. Deus não poupou o mundo antigo, enviou o dilúvio e só restaram no mundo 8 pessoas. Deus só poupou Noé e sua família. Olha o que aconteceu lá na Torre de Babel. Deus simplesmente resolveu, vamos confundir as suas línguas, os seus idiomas, para que pare esse projeto. Acabou o projeto das nações naquele momento lá na Torre de Babel. Salmo 33:10 fala assim, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebrando os intentos dos povos. Irmãos, quem está no controle é Deus, nós não precisamos temer. Às vezes nós vemos reuniões aqui, reuniões dali, grupos, tanto G, né?
E os povos se reunindo, União Europeia, e União daqui, União de lá, e você fala assim, o que eles vão fazer com o mundo? Eles vão controlar o mundo, vai vir ONU e tantas outras coisas, OMS, o mundo tentando se unir, Deus lá do céu olhando, vocês estão achando que vocês vão conseguir fazer isso daqui? Não, vocês não vão fazer. Deus quebra os planos. E os homens se levantam de novo e tentam, e Deus fala, não. E vamos de novo, não. Ele controla as nações, os povos, os reis. O que foi que Jesus falou para Pilatos? Quando ele disse, você não sabe que eu tenho poder para te mandar prender, para te mandar soltar? O que foi que ele disse? Nenhum poder lhe é dado, se do alto não vier, não lhe for dado. Você não tem poder nenhum, se Deus não permitir, se Deus não te der o poder, você não tem poder nenhum. E é interessante que esses que ficam no poderio se acham tão poderosos, né? Não são nada, são nada. E quanto às nossas vidas, que não somos tão poderosos assim, Tiago nos diz que quanto aos nossos planos para o futuro, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã, hein? Nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é tão poderoso que até isso, Ele que nos mantém vivos. Todos se prostrarão diante deste Deus todo-poderoso. Todos se prostrarão, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 24, versículo 25, diz, e mal se tem plantado, nós vamos chegar aqui no 27, mal se tem semeado e mal se tem enraizado, na terra o seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número e chama todas pelo seu nome, pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Quando nós pensamos em um Deus tão grandioso, tão poderoso, irmãos, entenda uma coisa. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque poder para Ele não falta, e Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, terrível coisa é estar debaixo da ira desse Deus. Terrível coisa é ser inimigo de Deus. Imagina você cair nas mãos desse Deus que controla tudo e todos. Aí, mas nós temos um refrigério vindo da parte do próprio Deus, que diz, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus Todo-Poderoso também é o Deus de toda a misericórdia. Ele é o Deus de toda a graça. Deus é amor. Deus oferece perdão através do seu Filho. Então, Ele é todo-poderoso sim, mas é bom saber que Deus é bom. Deus é bom e Ele é amor. E Ele cuida dos seus filhos. Esse poder todo é utilizado para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos consolar, para nos fortalecer. Ele investe o poder dele para nos salvar. Como eu citei, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, obviamente. Tem que crer. Deus não vai salvar à força, tem que crer. Olha que maravilha isso. Então Deus, Ele é bom e cuida de nós. Olha que Ele pergunta, versículo 27 agora sim, versículo 27, deixa eu falar para o irmão Rodrigo, estamos juntos aí, né, irmão Rodrigo, para quem está na transmissão lá, versículo 27, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não sabe o que eu estou sofrendo. Deus olha e fala, por que vocês estão dizendo isso? Por que vocês estão dizendo isso? Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu conheço os teus caminhos. Eu conheço a tua vida. Eu conheço as tuas ações. Está tudo evidente e claro diante de mim. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, porque Deus é eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é insondável o seu entendimento.
Deus não precisa de tempo para descansar. Deus não precisa de tempo para dormir e recuperar as suas forças. Deus é eterno, seu entendimento é insondável, Ele é também onisciente. E esse Deus Todo-Poderoso, como diz aqui no versículo 28, Ele não se cansa, Ele está o tempo todo olhando por nós e cuidando de nós. Mesmo quando nós estamos dormindo, esse Deus Todo-Poderoso se importa com você, se importa comigo. O Deus Todo-Poderoso fortalece aqueles que não têm nenhum vigor. Ele tem poder para isso. Ele poderia nos abandonar e nos desamparar, virar as costas para nós, mas Deus escolheu nos amar e ser gracioso para conosco. Diz o versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Muitas vezes o cansaço, os irmãos vão concordar comigo com isso, eu creio, muitas vezes o cansaço não é apenas pelo esforço físico, dos estudos, das tarefas de casa ou do trabalho. Muitas vezes nos encontramos esgotados por causa das dificuldades e tribulações que nós enfrentamos. Situações que sugam todas as nossas energias, nos deixam em estado de estresse tal que ficamos sem ânimo, sem energia para dar mais um passo à frente. E onde nós encontramos força para prosseguir? Olha para a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz. Quem vai nos fortalecer? Quem vai nos dar ânimo? Quem vai multiplicar as forças para acordarmos mais um dia e vivermos mais um dia seguindo em frente? Deus, o Senhor. Por isso o forte não deve se gloriar na sua força, mas em Deus que nos dá força para prosseguir. Os jovens, diz o versículo 30, se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Ficarão cansados e cairão. Versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu creio aqui uma promessa do céu, hein? Eu confio no Senhor, vou subir com asas como águia, chegar no céu, vou correr, vou fazer muita coisa lá, sem se cansar, como Deus não se cansa. Mas, vamos pensar aqui na terra. Aqui está dizendo, na passagem nós estamos lendo aqui, versículo 31, está dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as forças. Renovarão as forças. Muitas vezes, nós não entendemos o método antagônico de Deus agir. Por exemplo, se humilhando é que é exaltado. Antagônico, né? Como é que eu vou ser exaltado me humilhando? Vamos perder a vida para ganhar. Melhor é dar do que receber. Esse é o jeito de Deus, é o método de Deus agir. Nesse sentido, o método de Deus se relacionar conosco é: deixa eu agir na tua vida. É isso. Deixa eu agir na sua vida. E para renovarmos então as nossas forças, devemos esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Esperar para alguns é difícil. Esperar, como assim esperar? Tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Mas Deus está dizendo: espera em mim. Deixa eu agir na tua vida. Esperar, de onde vem a palavra esperança. Ou seja, pôr a esperança em Deus. Os que põem as suas esperanças em Deus serão socorridos por Deus e terão as suas forças renovadas por Ele. Isso é fé. Isso é fé. Você tem que crer. Você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para renovar as suas forças? É necessário crer que Deus renovará as forças, que Deus refrigerará a nossa alma. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder de sobra para fazer isso. E muitas vezes nos falta fé. Deixamos de ser consolados por Deus, de recebermos bênçãos de Deus, porque duvidamos do poder de Deus. Esquecemos o quão poderoso Deus é e o que Ele pode fazer por nós. Infelizmente, a concepção da grandeza do poder de Deus está sendo diminuída da mente de muitos cristãos. Os salvos estão olhando mais para o tamanho dos seus problemas, estão olhando para os seus Golias, estão olhando para o tamanho das ondas e dos ventos, e estão naufragando na sua fé. Suas impossibilidades, estão olhando para o impossível e estão esquecendo, não estão lembrando mais da grandeza e do poder do Deus Todo-Poderoso. Nunca duvide do poder de Deus. É pecado isso, duvidar do poder de Deus.
Deve ser uma ofensa muito grande diante de Deus, nós duvidarmos do poder dele. Um Deus tão grande, tão poderoso, controla nações, faz o que ele quer, que lhe agrada, do jeito que ele quer, tanto poder sobrando. E nós, meros mortais, ao invés de confiarmos nele, duvidamos do poder dele. Deve ser uma ofensa terrível para Deus. Como se Deus dissesse, olha para mim, eu posso. Não, vou tentar do meu jeito. Deus não pode agir enquanto nós não pedimos a ajuda dele. Isso exige de nós humildade. Muitas vezes nós não recebemos mais de Deus porque duvidamos. Pedimos, porque não somos insistentes, perseverantes, não oramos, somos apressados, queremos tudo para ontem. Não permita que as circunstâncias, ou o teu coração enganoso, perverso, ou o próprio diabo diminua do teu coração o conceito da grandeza infinita do poder de Deus. Entenda, a nossa força não faz nada. Então esqueça de você, você não tem força, você não tem poder. Esqueça de você, pare de gastar tempo em vão e vá buscar a ajuda de Deus, porque Deus pode. Há crentes que ficam se perguntando diante dos problemas, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ora, o que você vai fazer agora? Vai buscar Deus. Como assim vou fazer agora? Você serve a Deus ou não serve? E que Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Por isso que a palavra de Deus diz, o que se gloria, glorie-se em me conhecer, em me entender. Você entende quem é Deus? Você conhece o Deus que você serve? Você serve a um Deus falso ou verdadeiro? Você serve a um Deus pequeno ou um Deus grande, um Deus eterno? Você serve a um Deus instável ou um Deus imutável? Você serve a um Deus que não sabe de nada? Ou você serve a um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, inclusive o que você está passando? Você serve a um Deus fraco ou um Deus todo-poderoso que pode fazer tudo e que faz tudo e que tem prazer em nos ajudar e nos socorrer? Você serve o Deus todo-poderoso? Sirvam, então amém? Por que o desespero? Por que o desespero então? Que esse Deus poderoso diz para nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus pegasse na gola da nossa blusa e falasse, olha para mim, fica quieto aí, deixa eu trabalhar na tua vida, acalme-se, confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. O que nós temos Paulo dizendo sobre o poder de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus é poderoso para fazer muito além do que vai da concepção mental que nós temos. É muito poder, gente. Como eu estou dizendo, é demais. E esse poder, ele usa a nosso favor, a teu favor, e esse poder, ele fala, opera em nós, está em nós, fomos batizados pelo Espírito Santo. Esse poder está disponível a nós. Olha que isso é muito grande. Ele é poderoso. Ele é poderoso, então não duvide, creia, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Nosso Deus e Pai, Senhor, eu tenho certeza absoluta que nós não conseguimos atingir nem 1%, Pai, do entendimento do que é o Deus onipotente. Mas, Senhor, nós temos promessas na Tua palavra, Senhor, promessas escritas, ó Pai, testemunhos de pessoas que confiaram no Senhor e foram socorridas pelo Senhor, sustentadas pelo Senhor, restauradas pelo Senhor, tiveram suas necessidades atendidas por confiarem no Senhor, estavam por momentos difíceis, complicados, confiaram, oraram, entregaram-se e o Senhor agiu, operou milagres, curas de enfermidades, Senhor Deus, não só na Sua palavra, mas em nossas vidas, em nosso meio, Pai, nós vimos tantas coisas do Senhor operando, sustentando, abençoando o Teu povo, que nós nem merecíamos, mas o Senhor foi bom e fiel para conosco. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor Deus, e pedimos, nos ajude, ó Pai, a descansar no poder de Deus, nos ajude, Senhor Deus, a termos essa consciência de que o Senhor Deus é poderoso e que nós podemos atingir objetivos maiores para a glória e para a honra do Senhor.
E o Senhor pode nos usar para isso. Pequenos servos, humildes, diante de um Deus tão grande, salvos, dispostos a serem usados e capacitados por Ti, para a honra e glória do Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Pai. Minha oração a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar mais um e já eu volto. Irmão Rafael, por favor. Bem, irmãos, o próximo hino diz assim: vos prostrai diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus. Oh, quão doce privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar tua infinita glória, relembrai-me de quem é e o adorai. Os prostrar, Ele é o Rei dos Reis, eterno vos prostrai. Reina Deus lá no céu, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivem para amar-o-mai, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que cada simples prece ouve. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis, eterno vos prostrai. Reina Deus lá no céu, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivem para amá-lo mais, vos prostrai. Repete o final. Vivem para amá-lo mais, vos prostrai. Amém, irmãos. Diante desse Deus, realmente é isso que nós temos que fazer. Nos prostrarmos diante dele, um Deus tão grande. Não é nos elevarmos, nos exaltarmos e discutirmos. Somos criaturas, como poderíamos discutir com o Criador? Diante desse Deus, é o que diz aqui no Salmo 96. Eu quero ler para os irmãos versículo 3 até o versículo 8. Diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja bem, se Deus é por nós, que Deus é esse todo-poderoso?
Se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem pode contra nós? Nada, nem ninguém pode nos separar do amor tão grandioso deste Deus. Agora nós vamos nos colocar diante do Senhor, vamos nos prostrar realmente diante do Senhor e vamos dar a nossa resposta a esse Deus tão grandioso diante desta mensagem. O que você vai falar com Deus agora? Vai reconhecer a grandeza de Deus? Vai se humilhar diante de Deus? Vai pedir a Deus que possa controlar a sua vida? Vai se prostrar diante dele? Vamos orar agora neste momento, logo após o toque dos instrumentos, temos por encerrado o nosso culto. Não deixe de orar, reconhecer a grandeza, o poderio de Deus na sua vida, e pedir que Deus te ajude, te abençoe, aumente a sua fé, a sua esperança nele. A todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.